Você já esqueceu quantas vezes Deus te livrou? Quantas vezes Deus agiu em situações que parecia ser impossível de ser resolvida, mas Deus te ajudou. Não esqueça que Deus é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus do impossível. Não importa a pressão que você está sofrendo, Ele vai te ajudar. E eu não sei para quem está indo essa mensagem, mas se é para você, deixe o seu nome e nós vamos orar por você. Eu tenho certeza que depois de toda essa pressão, depois de ter se estressado tanto, de ter vivido momentos tão humilhantes, difíceis, você vai se alegrar, comemorar com o que Deus vai fazer na sua vida. Permaneça na fé, Deus é contigo.